Sejam muito bem-vindos, muito bem-vindas a mais um programa Educando Crianças com você. Eu sou Deia Carter e se vocês ainda não me conhecem, quero muito que vocês me conheçam, pois há mais de 25 anos eu tenho trabalhado com famílias, tenho ensinado pais a como conquistar a admiração, o respeito, a obediência dos filhos. Tenho treinado pais para tratar, para falar de assuntos que muitas vezes são meio que um tabu. E nos últimos dias eu tenho feito algumas lives falando sobre esses assuntos. Quero dar muito boa noite para vocês que estão entrando aí agora. Geni, seja muito bem-vinda. E como eu estava falando, gente, que delícia e que privilégio. A cada semana ter um tema diferente, uma forma diferente de abordar temas que eu sei que são tão importantes nesse processo de formação, criação e educação dos nossos filhos. Sara, seja bem-vinda. Gláucia, seja bem-vinda. Que bom ter vocês aqui. Quero saber como é que tá minha voz, minha imagem. Tá tudo bem? Como é que tá a internet aí para vocês? Tá tranquilo? Porque é muito importante que esse conteúdo chegue de forma clara e de forma objetiva até o coração de cada um de vocês. Porque esse é o objetivo principal, né? Esse é o objetivo principal. Quando Deus nos dá uma missão, nos levanta como educadores, como professores, seja de crianças, de pais, de adultos, enfim. É tão lindo como que a gente normalmente aprende mais do que ensina. Porque à medida que a gente vai ensinando, a gente vai aprendendo, vai aprendendo. Então, olha, para vocês que entraram aí, gente, me dá um feedback, a imagem, minha voz, porque eu acho que a internet está oscilando um pouquinho. Me dá um feedback aí pra gente saber se tá tudo certo, se vocês estão conseguindo me ouvir. Tá tudo certo? E aí com vocês, tá todo mundo bem de saúde? Gente, outro dia comecei a tossir, fui tossindo, e até hoje eu tô com uma tossinha, viu? Então, se durante a live aí eu der uma tossidinha, uma tossinha, é porque realmente nesses últimos dias aí, esse resfriadinho passou por aqui. Mas, graças a Deus, já tá indo embora. Ele passou, mas já tá indo embora. Então, gente, fala comigo. Tá beleza aí o som? Tudo certo? Porque pra mim aqui tá chegando de uma forma, não sei se pra vocês tá chegando de outra forma. Pode me dizer aí se o som não estiver legal, se a imagem não estiver legal, tá bom? Comenta aí comigo, porque eu tô vendo que a internet tá oscilando um pouquinho. Mas vai dar tudo certo. Muito boa noite para vocês que acabaram de entrar. Quero pedir, por favor, que vocês me ajudem a divulgar essa live agora para mais pessoas. Aperta aí nesse aviãozinho que tá aqui debaixo, ó. E vamos encaminhar essa live para o maior número de pessoas possível, para que mais pessoas estejam tendo acesso a esse conteúdo maravilhoso que eu estou aqui trabalhando com vocês. Então, olha, encaminha para pelo menos 5 pessoas. Eu já encaminhei para um tantão de gente aqui, um tantão. Então, eu espero que vocês estejam aí também encaminhando essa live, porque hoje nós estamos entrando um pouco mais tarde, exatamente porque eu quero trabalhar com vocês assuntos que são considerados um tabu, né? Eu já fiz 2 lives sobre esse assunto, já fiz 2 lives sobre a questão da sexualidade, e esses assuntos, infelizmente, eles ainda são considerados tabu em muitos lugares e muito provavelmente aí dentro da sua casa. Se você ainda apresenta dificuldades em conversar sobre isso com seus filhos, se você ainda não sabe o momento certo de ter esse tipo de conversa, se você ainda não entende como que o seu filho adolescente pode, de uma hora para outra, aquela criança encantadora, mudar o humor, mudar o comportamento e você não sabe mais como lidar com esse adolescente,
Gente, são tantas coisas que nós precisamos conversar. Então eu quero te convidar a estar comigo, juntinho comigo nessa série de lives que eu estou fazendo sobre quem é o adolescente, a puberdade, a sexualidade, as dificuldades que os pais têm de tratar sobre esse assunto com os seus filhos, muitos mitos, crenças que envolvem este assunto, enfim, nós temos muita coisa para conversar. Mas hoje o nosso tema é bem específico. Hoje eu quero dizer para vocês, eu quero conversar com vocês de uma forma bem específica sobre a adolescência, a puberdade e a sexualidade. Por que eu quero conversar com vocês de uma forma muito específica sobre isso? Porque para a gente entender o porquê de darmos orientação sexual para os nossos filhos e também a idade correta, enfim, para que a gente possa entender essas coisas, nós precisamos saber quem é o nosso filho, quais são as fases da vida pelas quais ele está passando. Nós precisamos aprender a diferenciar. Peraí, puberdade e adolescência é a mesma coisa? E essas duas coisas têm a ver com a sexualidade? Por que tem a ver? E, afinal, por que o meu filho adolescente está se comportando da forma como ele tem se comportado? Enfim, existe toda uma pesquisa científica sobre estes assuntos e é muito importante a gente entender, porque a partir do momento que nós entendermos o nosso filho adolescente ou o nosso filho que ainda vai passar pela adolescência, porque, por exemplo, os meus ainda vão passar, mas eu trabalhei muitos anos com adolescente. Então, eu vejo a importância de nós, como pais, mesmo ainda não tendo filhos, nesta idade da adolescência, já nos prepararmos de forma adequada para respondermos às perguntas, aos comportamentos, ao que virá. Não deixe para depois. Muita gente está aí, ó, não deixa a vida me levar, vida leva eu, e na hora que chegar a época eu falo, ou então, a televisão vai ensinar, a escola vai ensinar. Gente, não terceirize essa responsabilidade. Em outras lives eu vou conversar com vocês sobre isso. Eu vou dizer os perigos de terceirizar isso daí. Mas, para agora, vamos então entender isso daí? Entender a adolescência, entender a puberdade e entender o que isso tudo tem a ver com a sexualidade? Bora lá! Se você tá me ouvindo bem, aperta os coraçõezinhos aí para ir subir no coraçãozinho, para eu entender que você está me ouvindo bem, por favor, que você está me vendo bem. Vamos melhorar aí a imagem, ok? E pela última vez, vou pedir para vocês que me ajude. Faça com que o Instagram trabalhe em meu favor divulgando essa live. Então, aperta esse aviãozinho que tá aí embaixo. Eu também estou apertando, ó. E encaminhe essa live para 5 pessoas. Pelo menos 5 pessoas. Bora encaminhar essa live. Para quê? Para que mais pessoas tenham acesso a esse conteúdo de qualidade. Então, vamos lá, gente? Vamos começar. Então, quem é o adolescente? Quem é o seu filho adolescente? Ou quem é esse adolescente que ainda vai aparecer na sua casa? Na verdade, gente, o adolescente, essa palavra, né? Adolescência, ser adolescente, isso é uma construção social. Isso é uma construção cultural. Essa palavra, ela fala muito mais do que eu acredito que é o comportamento, que é a fase do meu filho ou daquela criança, daquele adolescente, daquela criança que está passando para a adolescência, do que simplesmente ter alguma coisa de fato biológica envolvida. Essa questão da adolescência, ela é cultural, isso é coisa do Ocidente. Lá fora, essa palavra não existe, né? Então, é muito cultural essa questão da adolescência, né?
É tão engraçado que a Organização Mundial de Saúde, ela fala que a adolescência começa dos 10 e termina aos 20 anos. Olha isso, a Organização Mundial de Saúde. Já o ECA, que é o Estatuto da Criança e do Adolescente, já diz que a adolescência começa dos 12 e vai até os 18 anos. Mas todos eles afirmam que é um período de desenvolvimento orgânico, com a puberdade, que existem muitas modificações no corpo, na maneira de pensar. Mas espera aí, então significa que a adolescência não é a mesma coisa que puberdade? Não. Como eu disse, a adolescência é um termo, é uma expressão usada por nós do Ocidente, que fala muito mais sobre o que nós acreditamos, sobre o comportamento e a forma de pensar e o que a sociedade fala dos adolescentes. Entenderam? Agora, a puberdade não. A puberdade, ela é muito diferente da adolescência. A puberdade é algo biológico, é a transformação do corpo. Então, sabe o que é interessante? Desde a época dos nossos pais, dos nossos avós, sempre houve uma crença que dizia o seguinte: olha, a menina menstruou e o menino começou a ter pelo corpo inteiro, significa então que ele já é um adulto. Ou seja, ele já tem que se comportar como um adulto. Não é nem um adolescente, um adulto, não, já tá pronto, é um adulto, cresceu, né? Só que o que a gente tem estudado e o que nós temos percebido com toda essa investigação do desenvolvimento do corpo humano é que muito mais do que transformações biológicas no nosso corpo, o que tem muito a ver com toda essa questão da adolescência e da puberdade é o cérebro. O nosso cérebro é aquele que tem as informações armazenadas da nossa infância. Então, de uma hora para outra, esse cérebro está precisando se adaptar, modelar. Ele está precisando entender que várias modificações estão acontecendo no corpo. E é tão interessante, né? Nós, como pais, olhamos para os adolescentes e muitas vezes falamos assim: gente, mas quem que é esse ser? Já é um adulto? O que a gente pensa sobre o adolescente? Escreve aí para mim, gente. Vai, vocês que estão aí, quando fala assim, adolescente, o que vem à sua cabeça em uma palavra? Vou ajudar, ó. Tem gente que fala assim, adolescente é aborrecente. Vocês já ouviram isso? Que mais? Que mais que as pessoas falam sobre ser um adolescente ou sobre cuidar de um adolescente? O que mais que é falado? Adolescente é um desafio. Um desafio. O que mais que é falado? Rebeldia, sim. Adolescente é rebelde. O que mais que é falado? Adolescente fede, tem cheiro ruim. Não cuida direito da higiene do corpo, come demais. Que mais? Dorme muito. Percebeu como que essa questão da adolescência e do que significa ser adolescente é mais cultural e social do que simplesmente entender a mudança que está acontecendo no corpo dessa criança que está se tornando um adolescente, se preparando para a vida adulta? É tão interessante, muitos pais já até falaram assim, o cérebro desse menino só pode estar quebrado. Não é possível, não tem condição. Eu fiz tudo por ele. Alguém aí já ouviu isso daí? Eu fiz tudo por ele e ele me retribui dessa forma. Mas esse menino tá insuportável. Eu cuidei desse menino desde que ele nasceu, dessa menina. E olha como é que ela me trata. Isso é um absurdo. Mas por que nós pensamos dessa forma? Porque quando a gente olha para o adolescente, quando a gente olha para os nossos filhos nessa fase, a gente não, também como pais, a gente não consegue entender. Por quê?
Porque apesar do corpo deles estar mais desenvolvido, apesar de outras marcas, né, de desenvolvimento biológico nos apontarem, né, que eles estão crescendo, não é verdade? A gente não consegue, igual a Eliane disse aí, ó, a gente não consegue entender essa ingratidão. A gente não consegue entender por que eles agem dessa forma. E por que a gente não consegue entender? Porque a gente está olhando o exterior. A gente está olhando somente as transformações biológicas que estão acontecendo no corpo. Então, por mais que aquele corpo esteja bem desenvolvido, aquele adolescente ainda continua com necessidades infantis. Deixa eu tomar água, gente, peraí. Lembra que eu falei que eu ainda tô com uma tossinha? Aí eu começo a falar, a tosse vem, né, gente? Não tem jeito. Mas esse adolescente, ele continua com necessidades infantis. Ele continua sentindo que ele é dependente. Ele continua precisando de pessoas para ajudá-lo em várias coisas. E isso traz uma insegurança muito grande para ele, porque ele não consegue mais perceber a que grupo ele pertence. Ele não entende, ele precisa de uma aceitação. Eu perdi os cuidados que os meus pais tinham por mim. Eles me falam o tempo inteiro que eu já cresci, que eu tenho que me comportar de uma forma diferente. Mas, por outro lado, dentro de mim, eu sinto ainda essa necessidade do afeto, do acolhimento, da segurança. Eu ainda não me sinto totalmente autônomo e nem independente para fazer as coisas, mas os meus pais e a sociedade cobram isso de mim. Isso é tão sério, gente, porque essa construção social, ela foca somente no negativo. É triste pensar, todas as vezes que nós vamos falar sobre adolescentes, sempre vem essas palavras na nossa mente, palavras negativas. E a gente se esquece que o mesmo Deus, que com todo o seu poder e a sua glória, pôde formar um bebezinho na barriga da mamãe, é o mesmo Deus que participa de todo o processo de desenvolvimento de um ser humano e por todo o processo de transformação de um cérebro. E que esse cérebro, em desenvolvimento, ele é capaz de trazer transformações no comportamento que muitas vezes nós não vamos entender, porque isso faz parte do amadurecimento. E é tão engraçado, porque assim, tá na hora de nós como pais, e agora eu vou falar como pais, de quem tem filhos adolescentes e de quem ainda vai ter adolescente, e de quem até que já tem filhos, que já passou da adolescência. Nós precisamos mudar o nosso olhar. Nós temos deixado de entender e de assim, ficarmos fascinados com esse cérebro em transformação. E nós focamos apenas no comportamento. E sabe o que é pior? O pior, eu sei que é difícil para nós como pais ouvirmos isso, mas o pior é que muito desse comportamento dos adolescentes foi modelado pelos pais desde a infância. Uma grande porcentagem da adolescência é a colheita da infância. Então, muito do comportamento dos seus filhos na adolescência é a colheita do que você semeou na vida deles na infância. É a correção, os limites que a gente dá na infância é que são as sementes que nós estamos plantando. E essas sementes vão dar frutos. E onde que elas vão dar frutos? Lá na adolescência. Só que muitas vezes, né, quando os nossos filhos são crianças, a gente não vê pais, professores, avós, titi, cachorro, papagaio e periquito desesperado para que a criança coma, ande,
fale antes da hora. Não, a gente tem uma compreensão maior do processo. A gente sabe que um bebezinho que acabou de nascer não é capaz ainda de mastigar um alimento sólido. E nós aguardamos ali o momento. A gente sabe que um bebezinho ainda não é capaz de andar, ele precisa de um desenvolvimento para que ele tenha força nas pernas, para conseguir se manter de pé. E antes dele se manter de pé e andar, ele cai várias vezes. E nós temos tanta paciência com esse processo. Por que que quando a criança está saindo da infância para a fase adulta e está passando por esse processo da puberdade, onde a amígdala, que é uma parte do nosso cérebro, não é a amígdala da garganta, é a amígdala cerebral, uma parte do nosso cérebro que a gente pode falar que é uma parte assim mais primitiva, né? Quando essa amígdala está a todo vapor. O adolescente, ele é assim, ele fala e age antes de pensar. Porque tá todo vapor ali, esse cérebro mais primitivo, esse cérebro que só reage. Sabe aquele verdadeiro toma lá da cá? O tédio toma conta deles. O que era legal para eles antes, agora não é legal mais. Eles batem de frente com a gente. É tão engraçado. Você chega, né, toda animada, todo animado, né? Filho, filha, programei isso para nós, não sei o quê. Era algo que eles gostavam tanto de fazer quando eram crianças e de repente, ai mãe, que tédio, não quero fazer isso não, coisa chata. Ah, não quero isso não. E a gente não entende. E eles fazem caras e bocas e a gente começa a taxar eles. Ai, é muito ingrato. Eu e seu pai, a gente fica aqui pensando em maneiras de fazer coisas legais pra você e você ir com essa cara, com essa preguiça, com esse sono. Não é assim que a gente faz? Por que que quando eles são crianças, bebês, nós temos paciência com os processos? E quando eles estão nesse processo da puberdade, da adolescência, das mudanças hormonais, nós não temos essa paciência. Olha só, Eliane disse assim, na verdade eu tenho medo dessa transformação, por isso às vezes eu sou tão rígida. Gente, olha que interessante o que Eliane está falando. Ela disse que tem medo da transformação. Mas medo de quê, Eliane? Você tem medo de não dar conta? De não dar conta de corrigir da forma correta? Você tem medo de quê? E por que que você é tão rígida? Você tem medo de não dar conta de segurar? Mas segurar o quê? Conta aí pra mim, pra gente poder ir dialogando. É tão interessante como que a gente parece que quando eles são crianças, eles são bebês, nós temos o controle de todas as coisas. Mas à medida que eles vão crescendo e a gente vai perdendo, entre aspas, o controle, isso nos dá medo. Ao invés de nós ficarmos maravilhados com a beleza desse cérebro em transformação, ao invés de nós buscarmos ajuda para compreender esse cérebro e nos tornarmos parceiros desses adolescentes. É muito interessante isso. Por que que a gente tem medo? Muito interessante a sua contribuição, Eliane. Essa fase, gente, é uma fase que eles se despedem dos interesses da infância. Eles começam a construir uma nova identidade. Olha só, a Regina disse assim, boa noite, eu tenho um filho adolescente e passo por isso. Você passa pelo quê, Regina? Pelo medo de perder o seu filho? Você passa por esses problemas onde o seu adolescente está mudando completamente o comportamento dele e você não entende por quê? A Eliane respondeu, olha só, isso de corrigir da forma correta, bater de frente, perder esse controle e também a amizade e a parceria. Eliane, muito legal, eu vou fazer uma live sobre isso, sobre amizades e parceria com o seu filho adolescente, dentro e fora de casa. Amei a sua sugestão, mesmo que sem querer, né? Mas o seu comentário
me deu uma ideia muito bacana para uma live. Mas essa fase, eles se despedem, gente, dos interesses da infância. Eles começam a construir uma nova identidade. Eles começam a ficar mais atentos às regras do grupo que eles fazem parte. Eles se preocupam com a beleza, sentem necessidade de estar dentro dos padrões para não serem excluídos. E isso pode gerar muita insegurança, muita angústia. Por quê? Porque se eu não tenho, por exemplo, condições financeiras para me manter dentro de um padrão que tem sido exigido de mim ali na escola, por exemplo, na igreja que eu frequento, na casa de alguns amigos, como eu vou me apresentar diante deles uma vez que eu não tenho esse mesmo padrão? Eu não consigo me comportar da mesma forma? E eles vão manifestando toda essa insegurança, querendo coisas que muitas vezes nós como pais não tivemos. Isso é muito sério. Eles querem o tênis de marca, a calça da marca, a blusa mais cara. Eles querem contar que eles viajaram para isso, para lá, para onde. Eles querem se afirmar pelos seus feitos. E aqueles adolescentes, aquelas crianças que estão passando por esse período e que muitas vezes não conseguem acompanhar toda essa mudança, eles se perdem nas suas angústias, na sua insegurança, por muitas vezes não serem aceitos pelo grupo. Olha só, alguém disse assim, ele tem mudanças constantes e às vezes responde, e eu corrijo por isso. Mas por quê? Por quê? Porque tá lá a amígdala disparada, que é o nosso cérebro mais primitivo, que não pensa nas consequências, que não consegue gerenciar as emoções. É um toma lá da cá, eles são reativos e muitas vezes impulsivos. Isso faz parte do amadurecimento do cérebro. Olha que interessante, a Luma. Gente, eu tô amando a participação de vocês. Olha aqui, que legal que a Luma escreveu. Deixa eu ler aqui. Ela escreveu assim: essa questão de padrão da sociedade é complicado. Meu filho de 13 resolveu ficar fitness, só que não quer comer nada. Eu tenho que ficar controlando. Olha isso, e por que será, gente? Por que ele quer ficar fitness? O que ele tem visto? Com quem ele tem andado? Quem tem pressionado ele para que ele se amolde a esse padrão? Olha só, minha filha fala que nem tudo ela vai me contar, porque ela tem medo da minha reação. Eu tento, mas é difícil segurar. Preciso saber falar a palavra correta e adequada. Eliene, é isso. Os filhos não podem ter medo. Nós temos que ser pais dignos de confiança. Se os filhos estão com medo de nos contar as coisas, é porque nós não estamos tendo sabedoria para corrigir. A nossa linguagem pode estar sendo uma linguagem agressiva. Muito bacana a sua contribuição. Gente, os adolescentes, eles têm corpos preparados, eles estão biologicamente preparados, mas eles não estão moralmente prontos. Eles não estão moralmente prontos para saber o que eles vão fazer com a força deles, com os hormônios, com a beleza. Esse padrão de moralidade, ele é construído. Eles não estão moralmente prontos, eles estão modelando comportamentos. Isso, aqueles que são bem assistidos pelos pais. Porque aqueles que são entregues a si mesmos, eles não modelam, eles imitam comportamentos. E já eu vou explicar a diferença de modelar e imitar. Vocês vão ficar assim, impressionados. Como que a gente consegue perceber direitinho quando alguém está apenas imitando ou quando alguém está modelando. O cérebro deles, gente, tem dificuldade em entender as modificações do corpo.
Eles não se enxergam mais como crianças, mas também não se enxergam como adultos. Imagina, eles olham para o rosto, eles já não se reconhecem mais. Eu não sei vocês, mas eu como mãe, eu olho para o meu filho mais velho e eu penso, quando foi que você cresceu? Cadê aquele rostinho de criança? Onde foi parar? Imagina eles olham e não se reconhecem. Aquele cérebro está totalmente acostumado com a infância. E agora é exigido dessa criança que está nessa transição para a fase adulta, que ele se comporte de uma forma que nem ele mesmo sabe como é. Ele não sabe como se comportar, porque o cérebro está totalmente acostumado com a infância, com o corpo de criança. Vocês já perceberam que eles são meio estabanados? Eles passam, esbarram na gente, derrubam as coisas. E não é porque é de maldade, porque querem, ou porque é voado. Sabe, a gente tem mania de falar, presta atenção, menino, você não olha por onde anda, sai trombando e tudo. Não é culpa deles, o cérebro está entendendo o que está acontecendo com o corpo. O cérebro entende o corpo de criança. O cérebro agora está começando a se desenvolver e entender esse novo processo. Olha que bacana o que a Luma escreveu. A gente quer que eles não cresçam, até por medo do mundo. Uau! Luma, que comentário. Gente, vocês estão me dando muitas ideias para outras lives. Pais que desejam que os seus filhos continuem crianças por medo. Medo do mundo. Medo do que pode acontecer. Medo do que eles podem se tornar. Uau! Uau! Muito legal. Gente, eu não tenho certeza, mas eu acho que eu vi a Flávia entrando aí. A Flávia vai fazer uma série de lives sobre os adolescentes. Eu acho que eu vi isso hoje no Instagram dela, eu não tenho certeza. Se você tiver aí, Flávia, eu acho que eu vi você entrando, a Flávia Teodoro. Eu não tenho certeza se é esse mês, se é o mês que vem. Mas se você tiver aí, escreve que eu leio aí pro pessoal. Gente, acompanhe essas lives. Acompanhe as lives sobre os adolescentes. Fantástico. E aí, gente, continuando o que eu estou falando com vocês. Se a Flávia tiver aí ainda, ela escreve. Então, vamos lá. Muitos pais, eles têm a tendência de tratar sentimentos, tratam comportamentos, muitas vezes corrigem até crenças que são construídas, mas esquecem de uma coisa muito séria. Não adianta você olhar para o seu filho que está passando por esse processo e querer tratar como se fosse só a copa da árvore. Não adianta. Se você não tratar as raízes, se você não alcançar o coração do seu filho, se você não buscar entender o que está doendo ali dentro, o que foi falado e que está machucando e que ele muitas vezes não está sabendo verbalizar para você. O que foi falado às vezes fora de casa e até mesmo dentro de casa. O que ele viu, qual padrão de comportamento ele está sendo obrigado a imitar para se sentir aceito. Se você não buscar essa fonte, esse tratamento da raiz, esse tratamento do coração, não vai adiantar nada você tratar a copa da árvore, mas não tratar as raízes, que no caso seria o coração. E é tão interessante porque alguns pais falam assim, Andréia, mas nós, né? Nós como pais aqui, nós não tivemos essas coisas, nós não tivemos esse olhar diferenciado dos nossos pais, nós não tivemos esse cuidado, nós somos criados assim, ó, sabe? Tinha que trabalhar cedo. Eu mesma, gente, com 16 anos, se eu quisesse colocar
aparelho nos meus dentes, que eram todos tortos, eu tive que trabalhar. Por quê? Porque eu passava muita vergonha com várias pessoas assim rindo porque os meus dentes eram tortos, era bullying, era gracinha dos colegas falando da minha boca. E meus pais, minha mãe, né? Porque os meus pais se separaram, eu tinha 10 anos. Minha mãe não tinha recursos financeiros para eu colocar o aparelho nos meus dentes. Eu tive que sair para o mercado de trabalho com 16 anos, se eu quisesse colocar aparelho nos meus dentes. E é tão interessante que muitos de nós vêm com essa fala, não, eu fiz isso, eu saí para o mercado de trabalho, os adolescentes de hoje tem tudo de graça, tem tudo fácil, e nós não tivemos esse olhar. Gente, eu não estou dizendo para vocês que realmente está mais fácil para alguns adolescentes, não. O que eu estou dizendo é que a gente não pode ser nem 8 e nem 80. Nós temos que ter um equilíbrio, sabe por quê? Porque nós somos sobreviventes. Nós somos de uma geração de sobreviventes de várias pessoas que não tinham recursos, que passaram dificuldades, que enfrentaram muitos desafios e muitos bloqueios emocionais, muitas amarguras, muitas tristezas, muitas situações foram instaladas no nosso coração. E eu creio que no seu coração também. E nós, enquanto adultos, ao longo da nossa vida, nós estamos tendo que lidar com esses desbloqueios. Nós precisamos ir investigando o que está no nosso coração e que foi resultado de uma infância e de uma adolescência que não teve um olhar cuidadoso e que gerou marcas, cicatrizes que agora precisam de cura. E é isso que nós queremos para os nossos filhos. Eu não estou culpando os nossos pais. Pelo contrário, eu sempre digo isso. Não importa quem foram os nossos pais. O que importa é quem são os pais dos nossos filhos. Os nossos pais nos deram aquilo que eles deram conta. Mas se você agora, como mãe, como pai, está tendo acesso a essas informações, você se torna indesculpável. Você pode sim ter um olhar criterioso e diferenciado para o cérebro do seu adolescente, para que evite tantos bloqueios. E aí, gente, como nós falamos bastante da adolescência, junto com a adolescência vem o quê? A puberdade. E essa puberdade? Essa puberdade é um período de intensas modificações biológicas no corpo das meninas, no corpo dos meninos. E por que eles passam por isso? É uma preparação para o início da vida adulta e dessa fase reprodutiva. Então, a puberdade, gente, é um nome que é dado para essa transição entre a infância e a fase adulta. E olha que interessante, o início da puberdade tem uma série de fatores que possibilitam esse início. É por isso que nós não podemos comparar, por exemplo, duas meninas de 11 anos ou dois meninos de 14. Nós não podemos comparar o desenvolvimento e nem as modificações no corpo deles. Por quê? Porque a puberdade ela é altamente influenciada por uma série de fatores. Fatores psicológicos. Alguém, né, escreveu aí, eu tenho medo de que os meus filhos cresçam. O próprio medo dos pais, a própria superproteção para que eles não cresçam, pode atrasar o início da puberdade. Fatores psicológicos, fatores genéticos. Genéticos, tem gente que vai desenvolver mais rápido, tem gente que não. Eu mesma, as minhas mamas foram desenvolver quando eu já tinha 15 anos. Condições ambientais, saúde, nutrição, tudo isso tem a ver com o início da puberdade. Então é por isso que a gente não pode comparar
dois adolescentes, achar que um tá mais desenvolvido, o outro menos desenvolvido. Tem muita diferença. A própria construção social. Eu me lembro que eu convivi com duas famílias diferentes e essas duas famílias, cada uma tinha uma menina, adolescente, mesma idade. E era incrível, gente, era nítida a diferença. Uma família optava por vestir essa menina, né, com shortinho, sainha, blusinha, e a menina era toda pra frente, toda desenvolvida. Já na outra família, a menina tinha a mesma idade, só que era uma família mais conservadora. A menina se vestia como uma princesinha, com lacinhos, vestidos de boneca, uma princesa. Duas meninas, duas famílias e percepções da realidade diferentes. Uma mais aflorada, outra mais infantil. O ambiente também. O ambiente, ele nos mostra esse início da puberdade. E ele é, sim, fator que pode acionar de forma mais rápida ou não a puberdade. Hoje em dia se fala muito de puberdade precoce. E o quanto isso tem afetado o emocional de muitas crianças. Eu posso fazer uma live sobre isso também. E por que dessa puberdade precoce? A própria maneira que as nossas meninas e os nossos meninos têm se vestido está influenciando esse início da puberdade ou não. Isso é muito sério. Isso é muito sério. Olha só, alguém comentou aqui, quero entender o meu filho, às vezes fico perdida porque tive muitos problemas com ele por conta de déficit de atenção e maturidade dele foi descoberto ainda pequeno, mas sofro. Déficit de atenção, gente, é uma coisa. Maturidade, desenvolvimento do cérebro, puberdade, adolescência é outra. Se refere a questões diferentes. O déficit de atenção, dependendo do grau, dependendo do diagnóstico, pode ter certa influência? Pode. Mas a gente não pode achar que os nossos filhos estão se comportando de determinada forma na adolescência por causa do diagnóstico do déficit de atenção. Isso são causas que têm que ser investigadas de forma mais profunda, para que alguma associação possa ser feita. Até para que a gente não fique nessa crença de que o comportamento se deve a fatores como esse. Ok? Mas isso aí é uma coisa que, né, os especialistas, os médicos, eles podem nos ajudar melhor nisso. Mas as principais modificações que acontecem na puberdade é aquele crescimento rápido, né? Aquele estirão que a gente fala, o desenvolvimento do sistema reprodutor, esquelético, muscular, começam a aparecer os caracteres sexuais, né? Mamas, pelos, crescimento do pênis e tantas outras coisas vão acontecendo. A gente pode abordar isso depois de uma forma mais detalhada, porque o nosso tempo tá voando. É porque vocês comentaram bastante. Eu tô muito feliz com os comentários, porque a gente conversa bastante e isso nos ajuda a ter muitas ideias, gente. Nossa, eu tô amando as contribuições de vocês, viu? Muito obrigada. Então, vamos lá. Continuando. É muito importante a gente entender que essas mudanças hormonais que acontecem, né? E todo esse crescimento gera angústia nos nossos adolescentes. Eles precisam entender qual é o lugar dele agora na sociedade, no grupo familiar, na escola. Ou, gente, nas festinhas de família, que às vezes aquele adolescente, né, não sabe ainda se comportar direito, ele tá descobrindo ainda o que falar, como fazer, como ser engraçado, como não ser chato. E vem aqueles comentáriozinhos dos parentes, né?
é muito difícil para eles. Ele já não é mais uma criança, mas ele está longe de ser um adulto. Isso é muito sério. Então, todas essas mudanças que acontecem no biológico com a puberdade e que estão associadas a esse período da adolescência, ocasiona o quê? Um amadurecimento biológico, mas não necessariamente vai acontecer ao mesmo tempo um amadurecimento cognitivo. Isso é muito sério, gente. Porque lembra que eu falei? Os corpos estão prontos. Biologicamente, mas moralmente. Esse amadurecimento cognitivo ainda não existe. E isso é um fator de risco. Sabe por que é um fator de risco? Porque esses adolescentes que estão prontos no seu corpo, mas ainda não estão prontos no seu cognitivo, ainda não receberam orientações reais, que não são distorcidas e muito menos erotizadas. Esses adolescentes que ainda não receberam essas orientações, eles são considerados grupo de risco. Grupo de risco para quê? Para atividades sexuais prematuras. E aí a gente entra no nosso terceiro ponto, que é a sexualidade. Principalmente as meninas, que normalmente entram na puberdade mais cedo, devido a essas questões que nós já comentamos, várias questões, inclusive da sua maneira de vestir. Pesquisas falam que elas têm a tendência de ter experiências sexuais precoces. E aí nós temos um quadro de crianças assumindo o papel de adolescentes e adolescentes assumindo o papel de adulto. E precocemente, porque o tempo todo tem sido erotizados. E essa puberdade, ela traz essas mudanças biológicas, psicológicas e principalmente alterações hormonais que despertam a sensibilidade sexual. Todas essas alterações hormonais, esses adolescentes começam a se interessar pelo outro de uma forma diferente. Porque a sexualidade, ela é marcada por fases. Se você não entende muito bem a questão das fases dessa sexualidade, eu fiz um vídeo sobre isso. Tá lá no meu canal do YouTube. Se você ainda não se inscreveu no meu canal, escreve lá, Deia Carter. Tem um vídeo lá falando sobre isso, sobre esse tema da sexualidade. Ele é recente, ele tá entre os últimos vídeos que eu fiz, explicando sobre as fases da sexualidade. Olha que interessante. Oi, Deia! A Deia entrou aqui, minha amiga. Saudades de você, querida. Olha que interessante esse comentário da Luma. Passei por uma situação, meu filho tá deixando o cabelo crescer. A avó não aprova e falou que não ia dar presente para... Meu Deus! Não ia dar presente para ele de Natal. Aí ele já queria cortar o cabelo para ganhar o presente, ficou super triste. Luma, que situação, minha amiga. Percebeu como é que é difícil lidar com tudo isso sendo um adolescente, tendo que agradar os outros? E aí vem no coração dele uma questão de merecimento. Eu só vou ganhar se eu fizer algo para merecer. E se isso não for tratado no coração dele, vai perseguir ele por toda a vida. Isso é muito sério. Isso é muito sério. E caminhando já para o desfecho, né? A forma com a qual o nosso adolescente vai lidar com o comportamento sexual é resultado de alguns fatores. Então, além dos hormônios, o nosso adolescente, ele vai se comportar com relação à sua sexualidade devido a alguns fatores. E esses fatores,
eles estão presentes onde? Primeiro, como eu comentei com vocês, num ambiente que se vive. Se o seu adolescente vive em um ambiente onde ele está sendo constantemente erotizado, seja na TV, seja com o irmão ou irmão mais velho, que fica na sala lá se agarrando, se beijando com o namorado, seja nas roupas que são compradas para que ele vista, para que ela vista, aquela sainha, aquele topzinho, mostrando o seio, ou seja o que for. Então, esse adolescente, a sexualidade dele vai ser afetada também pelo ambiente que ele vive. Esse comportamento sexual, ele acontece, lembra que eu falei para vocês da diferença de imitação para modelar? E é tão triste porque esse comportamento de imitação, o que é a imitação? Tanto a imitação quanto a modelagem são padrões de comportamento. A gente precisa entender isso. Imitação significa fazer exatamente o que o outro faz. Então, quando o adolescente, essa criança que está passando pela fase da adolescente para chegar na fase adulta, quando esse adolescente ele não recebe uma orientação adequada, ele não recebe intervenções sobre aquilo que ele vê, aquilo que ele fala, o comportamento dele, se ele não é o tempo todo assistido por pessoas responsáveis e que educam usando princípios, ele simplesmente vai imitar comportamentos sem pensar. Então, se ele vê lá que o colega da escola é o bonitão, o gostosão, sai com as meninas, não sei o quê, ele vai imitar e ele não vai nem pensar nas consequências disso. Ele não vai pensar. O que tem proporcionado hoje em dia muito de gravidez indesejada. Ah, não, ele foi ali pro quarto, eu também vou. Qual o problema? E depois não consegue segurar. Já a modelagem, não. A modelagem, ela é mais associada ao aprendizado. É alguém que está observando e que está aprendendo com o outro. Ele está raciocinando. Então, por exemplo, vocês que estão aqui comigo, vocês estão modelando. Vocês estão ouvindo o que eu estou falando, estão raciocinando, refletindo, contribuindo com as falas de vocês, pensando, imaginando sobre o filho, sobre o que acontece na sua casa, o vizinho, e aí vocês vão ouvindo e falam, olha, o que a Deia tá falando, ela tem razão, então eu vou mudar lá em casa, então agora vai ser dessa forma, porque eu estou indo pelo caminho errado, eu estou sendo muito agressiva com meu filho na hora de falar, eu estou sendo muito rígida, então você vai modelando o comportamento. Isso é maravilhoso, quando a gente raciocina e modela para nos tornarmos pessoas melhores. Mas a imitação é cega. Você já viu aqueles joguinhos de dança, de imitação, que você fica lá na frente, imitando a pessoa que está dançando? Então a pessoa faz e você tem que fazer igual. E você tem que ir no ritmo dela. Você não pode pensar, não. Porque se você pensar, você não pega o ritmo dela. Muitos adolescentes estão agindo por imitação. Por imitação. E isso é muito sério, gente. Isso é muito sério. E eles estão agindo assim, porque está faltando orientação. Está faltando inspiração. Alguém para que eles possam modelar. Está faltando assistência. Porque eles estão imitando os colegas, eles estão imitando os atores da TV, eles estão imitando as roupas que estão sendo usadas na última novela, eles estão imitando o que eles veem nos jogos, no computador ou no videogame, eles estão imitando o que eles admiram nos super-heróis,
Eles estão imitando para serem aceitos. Espera aí, se tá dando certo com ele, vai dar certo comigo também. Está na hora de nós, como pais, assumirmos o nosso papel de sermos os principais influenciadores dos nossos filhos. Para não dizer os únicos, porque normalmente eles realmente são influenciados de várias formas, mas nós precisamos ser os principais. Aqueles que no momento de decisão, eles vão levar em consideração o que é o principal, o fundamento. Está na hora de nós orientarmos os nossos filhos de uma forma efetiva e eficaz sobre esse período de adolescência, puberdade e o que tudo isso tem a ver com a sexualidade deles. Para que essas taxas de gravidez indesejada, pílula do dia seguinte, erotização precoce, baile funk, e passa a mão daqui, passa lá, e por aí nós vamos falar depois, para evitar que essas coisas aconteçam com o nosso bem mais precioso, que são os nossos filhos. Tamo junto, gente? Tamo junto para guardar e proteger nossas crianças? Então vamos fazer o seguinte, eu vou dar um sorriso aqui, vocês tirem um print, e aí nós vamos fazer o seguinte, eu quero pedir que vocês postem essa foto no story de vocês. Escrevam alguma coisa. A Luma escreveu assim, ó, que sabedoria nas palavras. Que coisa boa, Luma, isso vem de Deus, porque é só Ele. É só Ele. Então, Luma, tira um print, coloca lá no seu story e escreve, que sabedoria nas palavras. Deus é muito bom. E me marca. Porque quanto mais a gente faz isso, mais pessoas recebem esse conteúdo. Todas as vezes que nós repostamos a foto de alguém, de uma live, marcamos essa pessoa, o Instagram entende que essa live é legal. Aí ele sugere essa live para outras pessoas. Então vamos fazer isso? Tá comigo aí, gente? Mesmo vocês que vão assistir depois, tá? Mesmo vocês que vão assistir depois, façam um print e me marque. Mesmo que você assista uma semana depois, um mês depois, não tem problema. Me marque. Isso é ótimo para o Instagram divulgar o meu trabalho. Tá bom? Então deixa eu sorrir, né? Pronto? Espero que todos vocês tenham tirado print e quero ver os comentários lá de vocês, porque isso me impulsiona a continuar e a fazer mais lives como esta, para nos ajudar a passar por esse processo. Semana que vem tem mais, semana que vem é um novo tema sobre sexualidade também, adolescência, muitas mães me perguntando qual idade eu posso começar a falar sobre sexo com os meus filhos estão perguntando isso, perguntando aquilo. Gente, direto eu coloco caixinha de perguntas lá no meu story. Então não percam a oportunidade, não percam a oportunidade de ter essa mentoria. Coloquei a caixinha de pergunta, escreve lá, seu nome não aparece não. Aí na hora que eu ler a pergunta, eu respondo para você, mas ninguém vai saber que a pergunta foi sua. Você pode escrever com tranquilidade. Com tranquilidade. Não perca a oportunidade. Vocês que vão assistir depois, mesma coisa. Se interajam comigo lá no Story. Isso também me ajuda a divulgar o meu trabalho. Conto com vocês. E eu que agradeço pelo privilégio de poder falar de um assunto tão maravilhoso, que é o desenvolvimento desse ser humano maravilhoso que o Senhor, que o nosso Deus, colocou nas nossas mãos. Então, assim, é maravilhoso perceber como que um bebezinho que Deus colocou no nosso ventre vai passando por tantas fases. E nós, como pais, somos responsáveis por estarmos presentes em cada uma delas. Ok?
Um beijo para vocês. Foi um prazer enorme. E me marca lá no Story, tá bom? Tchau, tchau.